Olá, eu me chamo Bruna Cavalcante Galtério, sou discente do Programa de Pós-Graduação em Geografia da FURG e vou apresentar para vocês a minha dissertação, intitulada como Mapeamento da Vulnerabilidade Social diante da Precipitação de Granizo em Rio Grande RS, orientada pelo professor Dr. Éder Maier. Trouxe, então, um sumário onde podemos observar quais tópicos serão abordados ao longo dessa apresentação. Temos o primeiro tópico de contextualização, objetivos logo após, material e métodos, resultados, considerações finais, referências e agradecimentos. No tópico de contextualização, abordaremos sobre a contextualização teórica, a área de estudo e justificativa. O ser humano sofre diretamente com as alterações oriundas de eventos extremos climáticos e meteorológicos. Acredito que boa parte da população mundial já tenha sido afetada em algum momento da sua vida em relação a um evento severo extremo. Como, por exemplo, nessas duas imagens, onde uma a gente tem imagens aéreas de residências sendo, naquele momento, alagadas através de um alto índice pluviométrico, onde as pessoas por vezes perdem vidas, né, e muitos bens materiais, como por exemplo a própria casa. E na outra imagem nós temos um grão de granizo, né, sendo medido em uma régua para demonstrar a escala de tamanho desse grão, que por vezes também dependendo da escala, da direção do vento, da velocidade da queda desse granizo, pode desencadear danos materiais e perdas de vida. Em 2016, segundo a Organização Meteorológica Mundial, o aumento dos eventos extremos nos últimos 15 anos, relacionados principalmente com a precipitação e as enchentes, afetam drasticamente a população. Então, essas são imagens muito corriqueiras para populações que sofrem esses eventos extremos, né, com certa periodicidade ao longo de alguns anos. Como, por exemplo, né, esses auxílios dos bombeiros civis e da Defesa Civil Municipal, retirando famílias das suas residências e realocando em ginásios, escolas, né, num local seguro. E também a distribuição e troca de telhas oferecidas pelos órgãos competentes. Segundo Lima e Bonetti, 2018, o estudo da vulnerabilidade social frente aos episódios de intensificação dos eventos extremos é oportuno para entender o grau de vulnerabilidade e o risco da população local. Temos aqui, então, uma imagem do Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, do CEPET de 2016, que demonstra o que é a vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade social é quando nós estamos tratando, claro, da sociedade de um modo geral. E quando nós falamos de vulnerabilidade, nós temos que ter a ideia de que essa vulnerabilidade é um conglomerado, né, uma junção de fatores, como, por exemplo, o tipo de evento que a gente está pesquisando sobre essa vulnerabilidade, que neste caso aqui é o granizo, as características dos elementos expostos, né, então as características da população rio-grandina, neste caso, e a área de exposição, que também neste caso é o município do Rio Grande. Segundo Tavares, em 2009, a formação do granizo decorre de passagens de sistemas atmosféricos, como, por exemplo, as frentes, os ciclones ou os complexos convectivos de mesoscala, nos quais podem resultar em nuvens cumulonimbus, provocando tempestades, chuvas excessivas, vendavais e precipitação sólida. Barry e Charlie, 2013, definem que o granizo ele é formado por grãos, bolas ou massas sólidas de gelo e irregulares, atingindo pelo menos 5 milímetros de diâmetro. Aqui nessa imagem de Machado e Torres, 2012, nós temos o processo de formação de granizo, onde as correntes ascendentes empurram as gotas de água no interior da nuvem para o topo da nuvem, né? Então, quando elas ultrapassam 0 graus no interior da nuvem, elas decaem, né, no processo de queda de granizo no interior da nuvem e voltam nessa corrente ascendente para o topo da nuvem, até a gota de gelo, né, se transformar em cristal
E nesse movimento de subida e descida, esse cristal se juntar com outros cristais e com outras gotas de água no interior da nuvem, até formar o grão, a bola ou a massa sólida do granizo. E essa nuvem não ter mais capacidade de segurar este grão e acabar por precipitá-lo. Esse é um mapa do Rio Grande do Sul disponibilizado pelo Atlas Brasileiro de Desastres Naturais do ano de 2013, que mostra a ocorrência de granizo no estado. A ocorrência de granizo, né, ela foi observada desde o ano 1991 ao ano de 2012, e o município de Rio Grande apresentou entre 2 a 4 granizadas neste período ao todo. Área de estudo. Então, como já havia falado para vocês anteriormente, a minha área de estudo é o município do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Segundo o censo IBGE, o último censo, né, de 2010, havia 197.228 pessoas residindo no município, com densidade demográfica de 72,79 habitantes por quilômetro quadrado, e estima-se que havia cerca de 211 mil pessoas no ano passado, né, no ano de 2020. Então, nós podemos observar que o município do Rio Grande ele está localizado no sul do estado do Rio Grande do Sul, né, no Brasil, e ele é um município cercado, em sua boa parte, por água, né, e a sua proximidade com o oceano e também o seu tipo de relevo não possibilita maiores frequências da precipitação de granizo, como, por exemplo, nos estados de Santa Catarina e Paraná. Segundo Crush, Saraiva e Reboita 2002, em Rio Grande, passam aproximadamente 16 sistemas frontais por estação do ano, que podem evoluir para um evento extremo. Então, como eu comentei anteriormente, né, esses sistemas frontais eles podem desencadear aquelas nuvens de tempestade que podem evoluir também para uma granizada. Trouxe aqui uma foto extraída de Cavalcante 2009 e elaborada por Gunn e Hall em 91, que demonstra as linhas de probabilidade, né, de ocorrência de ciclones, né? Essa é uma imagem que se refere a áreas de ciclogênese na América do Sul. Então, aqui em Rio Grande, podem se formar até 50 ciclones na nossa costa. Justificativa. Rio Grande, né, no Rio Grande do Sul, é frequentemente atingido por eventos extremos, e com isso é fundamental espacializar as áreas de vulnerabilidades sociais frente à precipitação de granizo. Rio Grande ser atingido frequentemente por eventos extremos não quer dizer que seja atingido por granizo, mas em tempestades muito severas, o granizo antecede outros eventos, como, por exemplo, inundações, alagamentos e vendavais. Trouxe umas imagens da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande, a COMPDEC-RG, de alguns danos causados na população rio-grandina no ano de 2015, né? Na primeira imagem, nós temos alguns telhados de escolas danificados. Na imagem do meio, nós temos lonas distribuídas para a população poder emergencialmente cobrir os telhados das suas residências, que também foram danificados pelo granizo e pelos ventos fortes. E também, na última imagem, residências atingidas por alagamentos e inundações, né, na Vila da Quinta, se não me falha a memória. Ainda sobre a justificativa, a pesquisa contribuirá teoricamente devido ao ineditismo do trabalho para o município, visto que não foram encontradas referências sobre o assunto. Objetivos. Objetivo geral. Gerar e analisar a distribuição espacial da vulnerabilidade social do município do Rio Grande RS frente à ocorrência de granizo. Objetivos específicos. Primeiro, construir um sistema de informações geográficas SIG de dados socioeconômicos. Segundo, georreferenciar e mapear as ocorrências de granizo do ano de 2015. E terceiro, gerar e analisar o índice de vulnerabilidade social para Rio Grande RS. Pré-iniciando, então, o material e métodos, eu gostaria de salientar que os dados eles foram processados a nível de setor censitário. Foi utilizada a malha de setor censitário do ano de 2010, pois foi utilizado o censo de 2010, né? Então, utilizamos 317 setores que continham as informações dos habitantes, né, rio-grandinos e rio-grandinas, e dos domicílios. No tópico de material e métodos serão vistos sobre dados, procedimentos metodológicos, aquisição de dados, pré-processamento, reclassificação, fatores de ponderação, composição final do índice, mapeamento dos pedidos de auxílio e validação do índice.
Dados. Trouxe aqui, então, todos os indicadores, né, as variáveis utilizadas, a definição e a fonte. Então, os indicadores que expressam os fatores econômicos, né, os que foram utilizados neste sentido foram a densidade demográfica, que representa o número de habitantes por quilômetro quadrado de cada setor censitário, a renda, que representa o total de arrendamento mensal dos domicílios particulares permanentes, pessoas residentes, total de pessoas residentes em domicílios, analfabetismo, total de pessoas analfabetas ou com menos de 5 anos de idade. Esses dados foram retirados dos valores agregados por setor censitário do censo de 2010 do IBGE, e os pedidos de auxílio, que representam um total de pedidos de auxílio para a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do município do Rio Grande, por domicílio. Então, este dado é do ano de 2015. Por que do ano de 2015 e não do ano de 2010? Porque o órgão da Defesa Civil aqui do município não possui registros de granizadas anteriores a este ano, e só existe, na verdade, até a minha coleta de dados do ano de 2015. Então, por isso foi utilizado o ano de 2015, 5 anos após o censo utilizado na minha pesquisa. Também foram utilizados indicadores de infraestrutura urbana retirados dos valores agregados por setor censitário do censo de 2010 do IBGE. São eles: abastecimento de energia elétrica, que representa o total de domicílios particulares permanentes com energia elétrica; abastecimento de água, total de domicílios particulares permanentes com abastecimento de água da rede geral; abastecimento de esgotamento sanitário, total de domicílios particulares permanentes com banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial; presença de banheiro, total de domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário; e serviço de coleta de lixo, total de domicílios particulares permanentes com lixo coletado. Procedimentos metodológicos. Aquisição de dados. Então, aqui, à nossa esquerda, trouxe um fluxograma, né, completo, assim, do trabalho, mas eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente dele ao longo da apresentação. Então, começamos com o processo de aquisição de dados, né, das variáveis do Censo IBGE 2010 por setores censitários e dos pedidos de auxílios da Compidec RG durante 2015. As variáveis do IBGE, elas foram extraídas, né, do site do IBGE e confirmadas indo em campo no IBGE, aqui no município de Rio Grande. E os pedidos de auxílio, eles foram adquiridos indo em campo também no órgão da Defesa Civil Municipal. Então, eles foram super receptivos e me passaram todos os boletins, todos os decretos de situação de emergência e a tabela imensa com mais de 300 páginas dos registros dos pedidos de auxílio, bem como aquelas fotografias que eu demonstrei para vocês. Também existe um documento com outras fotografias dos danos causados no município. Pré-processamento. Utilizando, então, do software, né, do programa QGIS, software de Sistema de Informações Geográficas, ocorreu a transformação dos valores absolutos, né, desses valores adquiridos do censo do IBGE, para valores relativos, pois, através dos valores relativos, nós conseguimos conversar, né, sobre a realidade desses dados que representam características dos domicílios e características dos habitantes. Reclassificação. Então, posteriormente, os valores absolutos terem sido passados para valores relativos, houve a reclassificação das variáveis, né, entre 0 e 10, de 0 a 10, na verdade, né, para obter uma padronização dessas variáveis para depois podermos associar os fatores de ponderação. Então, esses intervalos de classe, né, de 0 a 10, eles foram estabelecidos através dos modos de classificação disponíveis pelo programa QGIS, né, que se deu em intervalos iguais e quebras naturais. Para as variáveis de quebras naturais, para o intervalo de quebras naturais, foram utilizadas as variáveis de densidade demográfica, analfabeto, abastecimento de água, presença de banheiro, esgotamento sanitário, lixo conectado e energia elétrica. Para o modo de intervalos iguais,
foi utilizada a variável de pessoas residentes e renda per capita. Então, foram utilizados dois modos de classificação para identificar esses intervalos de classes, né, para padronizar de 0 a 10 essas variáveis. Fatores de ponderação. Nesta fase, então, nós atribuímos pesos a cada variável da pesquisa. Essa também foi uma fase de testes. Trouxe aqui uma tabela que demonstra, né, cada indicador utilizado e a correlação com o que chamamos de verdade terrestre. A verdade terrestre, então, seria o georreferenciamento daqueles pedidos de auxílio da Defesa Civil. Então, correlacionando cada variável, cada indicador com esse dado da verdade terrestre, nós resultamos de que o dado de pessoas residentes e analfabetismo obtiveram as maiores correlações em relação à verdade terrestre e os dados de abastecimento de energia elétrica, coleta de lixo e abastecimento de água, os menores valores correlacionados com a verdade terrestre. Esses dados eles foram processados no programa Excel, só para obter a correlação e poder esmiuçar melhor e associar os pesos de uma forma mais fidedigna possível. Aqui, essa tabela apresenta quais foram os fatores de ponderação, né? Qual foi o peso associado a cada indicador. Através, então, daquele estabelecimento da correlação de quais variáveis possuíam mais correlação com a verdade terrestre, nós realizamos 25 testes para associar os fatores de ponderação. Então, o último teste realizado foi o que se demonstrou mais representativo em relação à verdade terrestre. Então, tivemos os maiores pesos associados às variáveis que obtiveram as maiores correlações, né? Pessoas residentes e analfabetismo, e os menores pesos associados às variáveis que tiveram menores correlações, que foi abastecimento de água, também abastecimento de água, energia elétrica e coleta de lixo, né? Também permanecendo os valores negativos conforme a correlação. Valores de 2 associados a esgotamento sanitário e banheiro, valores 6 representados à densidade demográfica e à renda per capita. E valores 10, né, as variáveis de pessoas residentes e analfabetismo, que eu não tinha comentado antes. Esses valores, eles não foram escolhidos segundo uma justificativa, assim, eles foram escolhidos de acordo com os testes realizados. Então, nós associávamos um peso X e o teste não era representativo, então nós mudávamos o valor do peso e esse teste ia melhorando conforme as rodadas de testes que nós fazíamos. Então, por isso, esses valores foram associados. Composição final do índice. Então, para obter o índice final, nós utilizamos uma equação adaptada de Lima e Bonetti, 2018, onde a vulnerabilidade social foi expressada através da soma da multiplicação de cada indicador pelo seu peso e dividido pelo número de pesos ou ponderações utilizados. Então, o índice final foi abordado, né, foi apresentado, na verdade, com 5 classes de categorias estabelecidas em intervalos iguais, né, onde a primeira classe foi denominada muito baixo, com valores de 1 a 4,3. A segunda classe foi considerada baixa, com valores de 4,4 a 5,7. A terceira classe foi considerada mediana, com valores de 5,8 a 7,2. A quarta classe foi considerada alta, com valores de 7,3 a 8,6. E a quinta classe foi considerada muito alta, com valores de 8,7 a 10. Mapeamento dos pedidos de auxílio. Então, o mapeamento dos pedidos de auxílio partiu do georreferenciamento por endereço, né, porque foi disponibilizado um PDF com cada endereço de cada pessoa que solicitou o auxílio da Defesa Civil. Na verdade, este PDF fazia relação a cada pessoa que solicitou o saque do FGTS, né? Então, neste momento, no ano de 2015, a Prefeitura liberou o FGTS para quem precisasse reconstruir a sua casa ou utilizar esse dinheiro para compras de materiais para usar na sua residência devido aos danos ocasionados da granizada de 2015. Então, esse foi um cadastro decorrente da liberação do FGTS, mediante a comprovação de danos na sua moradia.
tá? Então, foram georreferenciados 7.672 endereços. Esse georreferenciamento ele foi auxiliado por um bolsista do IFE, né, do Programa Geotecnologias na Gestão Municipal. Então, foi um trabalho em conjunto. E, posteriormente, o georreferenciamento por endereço, nós utilizamos a ferramenta de análise de contagem de pontos a partir de polígonos, onde nós indicamos a ocorrência de pedidos de auxílio por cada setor censitário, né, que é a nossa malha vetorial utilizada. Então, no final, nós tivemos um mapa de número de ocorrências, né, o número de pedidos de auxílio por setor censitário a partir dessa contagem de pontos, né, desse georreferenciamento realizado. Validação do índice. A parte, então, final desse fluxograma, né, partiu da validação final desse índice entre a verdade terrestre e o modelo computacional, né, o que a gente está chamando do índice. Então, ela foi realizada através da análise de dependência por regressão linear no software MATLAB e foi gerado um diagrama de dispersão, né, mostrando a correlação então, entre a verdade terrestre e o modelo computacional. Através disso, nós conseguimos identificar... Desculpa, meu cachorro. Nós conseguimos identificar quais setores censitários demonstraram-se confiáveis e quais demonstraram-se superestimados, né, superestimando o índice ou subestimando o índice. Pré-adentrando, então, os resultados, novamente gostaria de salientar que as discussões serão feitas a nível de distritos e bairros, né? Então, aqui, à esquerda, nós temos a intersecção dos setores censitários com os distritos do município do Rio Grande, e também, à direita, nós temos a intersecção dos bairros com os setores censitários. Nesse tópico de resultados, então, veremos todos os mapas de critérios, né? Os mapas dos indicadores realizados, densidade demográfica, pessoas residentes, renda per capita, analfabetismo, domicílios com água, sanitário, banheiro, energia elétrica, coleta de lixo e os pedidos de auxílio. E também os modos de classificação dos indicadores e o índice de vulnerabilidade social. Então, apresento os mapas de densidade demográfica e pessoas residentes por domicílios. O mapa de densidade demográfica, então, apresenta a espacialização da concentração populacional no município do Rio Grande, né? Esse é um enfoque mais para a área de altas concentrações populacionais do município, não engloba todo o município. Então, aqui na densidade demográfica, nós podemos ver que temos uma máxima de valor de 32 habitantes por quilômetro quadrado e uma mínima de 0, né? Onde os polígonos sempre demarcados com a coloração branca são polígonos sem informações e não contabilizados nessa pesquisa. Então, podemos observar que as altas taxas estão relacionadas a setores censitários que se enquadram nos bairros de Centro, BGV, São Miguel, São João, Cidade Nova e Parque Marinha. E valores menos associados, assim, à concentração populacional, estão distribuídos ao longo de toda essa parte destacada, né, na escala do mapa. A questão das pessoas residentes por domicílios, que é o mapa ao lado, demonstram que de 3,14 a 4 pessoas residem onde o mapa categorizado apresenta coloração marrom, né? Então, temos toda essa questão do distrito industrial, da Barra, algumas localidades, né, de setores inseridos no bairro Cassino, Bolacha, novamente também no BGV, no bairro Getúlio Vargas, né, na São Miguel, na São João, e também a gente tem de 2,79 a 3,14 pessoas residentes por domicílio, na maioria também dessa área apresentada no mapa, né, que corresponde também a parcelas de setores localizados no bairro Cidade Nova, Lar Gaúcho e Navegantes, Vila Carreiros, Parque Marinha e entre outros bairros também localizados no bairro, entre outros setores, né, localizados no bairro Cassino. Renda per capita e analfabetismo. Então, aqui nós temos o mapa da renda per capita em Rio Grande em salários mínimos do ano de 2010 e pessoas analfabetas com menos de 5 anos de idade em Rio Grande. Então, a renda per capita, né, é um fator econômico
muito importante para compreender como as populações estão estabelecidas no espaço e também o modo de vida da população. Então, nós temos aqui que de 3 a 6 pessoas, né, recebem salários mínimos, onde estão demarcados com a coloração marrom, de 2 a 3, onde são demarcados com a coloração vermelha, de 1 a 2 salários, onde estão a coloração salmão um pouquinho mais forte, né, de 0 a 1, onde está a coloração verde, e nenhum salário, onde está a coloração salmão, mais clarinha, assim, né. E os polígonos sem informações são aqueles destacados com coloração branca. Então, podemos perceber que a renda per capita em Rio Grande, os habitantes que, em boa parte, né, a grande maioria que recebe até um salário mínimo, ou recebia, né, porque este dado é do salário mínimo do ano de 2010, né, recebia até um salário mínimo, são aquelas pessoas que também que possuem uma alta concentração, são aqueles setores, né, que possuem uma alta concentração populacional, nos bairros de São Miguel, bairro Getúlio Vargas, alguns setores do bairro da Cidade Nova, alguns do Cassino também, né, setores já destacados anteriormente, e alguns setores não destacados anteriormente, como por exemplo o bairro do Jardim do Sol, recebiam altos salários mínimos. O mapa de pessoas analfabetas, então, né, demonstra essa espacialização no município do Rio Grande, onde não há nenhuma pessoa analfabeta ou há até 20 pessoas analfabetas com a coloração salmão, de 20 a 40 com a coloração verde, de 40 a 60 com a coloração salmão mais forte, de 60 a 80 com a coloração vermelha. Essa coloração não aparece no mapa, né, pois são áreas rurais, assim, do município, e que possuem altos elevados índices de pessoas analfabetas, e de 80 a 100, coloração marrom, né, de 80 a 100 pessoas analfabetas. Então, essa questão das pessoas analfabetas no município do Rio Grande, a gente sabe que a questão da educação é um direito garantido por lei, né? Mas existem esses casos de pessoas analfabetas e elas muitas vezes estão conectadas, relacionadas à renda, e como a gente pode perceber no mapa ao lado, né? Onde, por exemplo, no Jardim do Sol, destacado anteriormente, que de 3 a 6 salários, onde há habitantes de 3 a 6 salários mínimos recebendo, né? Que recebia no ano de 2010, também há de 0 a 20 pessoas analfabetas. A questão do bairro Getúlio Vargas também, apesar de receber baixa renda em salário mínimo per capita, também existe uma baixa porcentagem, né, de pessoas analfabetas. O distrito industrial ali, a questão da Vila Mangueira, que a gente não tinha citado antes, né, são valores mais elevados de pessoas analfabetas. Também existem famílias, né, de pessoas residentes naquela área do Porto Novo, né, e também aqui próximo a Vila Carreiros, que possuem os valores mais elevados de pessoas analfabetas. Mas os valores mais discrepantes, né, que se estabelecem entre 60 a 100, também estão contidos nas áreas rurais dos municípios em que o mapa não abarca essas informações. Foram destacados anteriormente, em quase toda a totalidade, né, os indicadores que expressam os fatores socioeconômicos da população. Agora eu vou destacar os fatores de infraestrutura urbana. Eles não receberam uns pesos tão significativos, né, os maiores pesos nessa pesquisa, então eu vou falar um pouquinho mais rápido e de forma geral sobre esses indicadores, né. Então, eles caracterizam toda a questão de infraestrutura urbana e saneamento básico da população, onde o não atendimento desses serviços básicos para a subsistência dessas comunidades da população rio-grandina denota uma precariedade de vida e estabelecimento dessas populações no espaço geográfico, né, denominado o município do Rio Grande. Então, nós temos aqui os domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário, onde os domicílios que são atendidos por esses setores estão com a coloração marrom, né? Aqui à esquerda, os domicílios com abastecimento de água de 85 a 100, né?
essa coloração marrom, e à direita os domicílios com esgotamento sanitário de 80 a 100, né? Aqui a gente pode ver uma mudança bem brusca, porque boa parte dos bairros, né, e é interessante salientar que poucos bairros são oficiais pelo IBGE, então essa divisão de bairros que a gente utilizou foi uma divisão de bairros disponibilizada pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui do campus Rio Grande, em concomitância com a vigilância sanitária. Então, a gente vê que poucos bairros são estabelecidos pelo esgotamento sanitário, então isso já é uma precariedade nesse serviço, né, do tratamento de esgoto no município. Mas, em compensação, muitos dos bairros são estabelecidos com água da rede geral. Outras opções não foram abarcadas nessa pesquisa, como abastecimento de água de poço, por exemplo, ou com esgotamento via fossa sanitária. Então, ambas características são da rede geral. E a gente pode ver que o esgotamento sanitário está bem concentrado nos bairros do centro e do Parque Marinha. E o abastecimento de água ele está bem concentrado em praticamente quase toda a parte de concentração populacional que a gente consegue abarcar aqui neste primeiro mapa. Domicílios com presença de banheiro e com abastecimento de energia elétrica. Então, à esquerda nós temos o com presença de banheiro, porcentagem, né, com presença de banheiro, e à direita com porcentagem de energia elétrica. Então, a gente pode perceber, né, do mapa à esquerda, que onde a coloração marrom está destoante, não existe presença de banheiro nesses setores, né, nesses domicílios desses setores. Mas a maioria, né, que é a cor salmão, que é essa cor mais rosinha clara, assim, de 99% a 100% dos domicílios possuem presença de banheiro para os habitantes. E a energia elétrica se comporta de forma parecida, né, onde a população é abastecida, né, na rede geral de energia elétrica, cerca de 99% a 100% da população nessa cor salmão, né, distribuída basicamente em quase todo o mapa, exceto aonde a gente tem as mesmas colorações de falta de banheiro, né, para falta de energia elétrica também, né, a coloração marrom, e aqui também com um agravante do distrito industrial, com domicílios que não possuem a energia elétrica. Então, é importante destacar que esses fatores do não atendimento a esses serviços corroboram com a precariedade do comportamento e estilo de vida dessa população rio-grandina, né? Então, fortalecendo o índice de vulnerabilidade dessas populações frente à precipitação de granizo. Finalizando, então, né, a análise dos indicadores, né, os mapas de critérios, nós temos os domicílios com coletas de lixo e os pedidos de auxílio. Então, à esquerda nós temos os domicílios com lixo coletado, onde as áreas em marrom representam nenhum domicílio ou até 17,6 domicílios com lixo coletado. Essas áreas se assemelham às áreas demonstradas anteriormente de energia elétrica, né? Mas boa parte desses setores censitários apresentados possuem o seu lixo coletado. Alguns não são coletados diariamente, né, mas em boa parte, assim, quase sua totalidade são coletados, né. Essa informação de coleta ou não diariamente é atualmente, né, mas lembrando que a gente está trabalhando com os dados do censo de 2010. E à direita nós temos os números de pedidos de auxílio que resultaram daquele georreferenciamento e contagem por setores censitários, onde nós temos com a coloração salmão bem clarinha, 0 setores censitários, com 130 não pedidos de auxílio, né, no caso. Então, esses setores censitários com salmão bem clarinho não pediram auxílios, totalizando 130 setores que não fizeram a retirada do FGTS. 108 setores censitários, né, de 1 a 108 setores censitários, com 166 ocorrências de pedidos de retirada de FGTS, que a gente entende como pedidos de auxílio, e os setores que mais pediram esse auxílio são aqueles destacados com a coloração vermelha e marrom, que 2 setores, né, têm a coloração vermelha
abrangendo 219 pedidos de auxílio, então foram caracterizados 219 pedidos de auxílio, e também um setor com 318 pedidos de auxílio, que eles estão localizados na faixa ali da junção, aquele setor destacado em vermelho, e também na faixa da São João, aquele São João e Profilurb, destacado em marrom. Modos de classificações dos indicadores. Então, aqui eu trago os gráficos de distribuição de frequência dos indicadores, onde eles foram submetidos, né, a um processo de classificação de frequência, onde obteve-se um histograma e a distribuição normal desses gráficos, né. Então, a densidade demográfica, né, que é a figura A, ela apresentou uma distribuição assimétrica positiva, decaindo a frequência dos dados conforme a densidade aumenta em relação aos setores censitários. Os indicadores de renda per capita, né, que é o segundo gráfico, letra B, de pessoas residentes, a letra C, e analfabetismo, a letra I, demonstram as curvas características da forma simétrica da distribuição dos dados, com exceção do I, que apresenta uma curvatura leptocúrtica, né? Então, caracterizando o rol de dados com uma distribuição normal, com a mesma frequência nos pontos equidistantes e com valor máximo no ponto central dos dados. Ambos os indicadores C e I, né? C, pessoas residentes, e analfabetismo, possuem um valor extremo fora da curva normal, os que representam um valor distoante do conjunto de dados e com baixa frequência. Então, a partir dessa análise do comportamento de dados, optou-se por utilizar um modo de classe que mais se adequava aos indicadores apresentados, sendo quebras naturais para A e I, né, densidade demográfica e analfabetismo, e intervalos iguais para B e C, renda per capita e pessoas residentes. As variáveis de energia elétrica, D, abastecimento de água, E, lixo coletado, F, presença de banheiro, G, obtiveram um comportamento distinto dos apresentados anteriormente, porque eles demonstraram assimetrias negativas, concentrando à direita a moda o rol de dados, destacando que a maioria dos setores censitários contam com o fornecimento dos serviços destacados, né? Já o esgotamento sanitário, que é a figura H, ele apresentou uma curvatura bem achatada próximo ao eixo X, né? Mas com altas concentrações dos dados nas extremidades da curvatura. É importante destacar que a visualização desse comportamento da distribuição de frequência, né, desses indicadores apresentados, levou à escolha daqueles modos de classes, né, de quebras naturais ou intervalos iguais que a gente viu no tópico de material e métodos. Índice de vulnerabilidade social. Então, o mapeamento do índice demonstrou que houve certa coerência, né, entre os registros que foram realizados na Compdec e a verdade terrestre e os dados oriundos do censo IBGE. Mas, né, alguns valores dos índices foram subestimados e outros foram superestimados em relação à regra de regressão linear, conforme as duas figuras apresentadas aqui para vocês. À esquerda, nós temos a representação gráfica da relação entre o número de registros da Compdec e o índice final, e à direita nós temos os valores dos setores censitários que foram subestimados, que estão em vermelho, logo abaixo da reta, e os valores superestimados, que estão em azul, logo acima da reta. Podemos observar que boa parte dos dados encontra-se próximo à reta de regressão linear, obtendo, então, uma certa correlação entre eles. Temos aqui, então, um mapa das estimativas dos setores censitários em relação ao índice de vulnerabilidade, né? Sendo 62 setores censitários subestimaram o índice, né? São aqueles destacados com a coloração vermelha, que nós destacamos todo o município do Rio Grande. Então, boa parte do centro e um pouquinho da Cidade Nova foi subestimada, assim como também o Jardim do Sol, alguns setores do Cassino e Bolacha e alguns setores também ali da Profilurb e São João. 45 setores superestimaram, então, esse índice, né, essa relação de verdade terrestre, pedidos de auxílio e computacional em relação ao censo IBGE. Essas superestimativas estão relacionadas aos setores com a coloração amarela, né, que se destacam ali entre o Carreiros, a Vila Maria,
algumas partes do Senandes e Distrito Industrial e alguns setores do bairro Cassino também. Mas, em boa parte, a grande totalidade foi considerado como confiável, né? Então, 212 setores foram categorizados como confiáveis para essa pesquisa. Aqui temos o mapa final da vulnerabilidade social frente à precipitação de granizo por setor censitário em Rio Grande, né, com diferentes escalas de análise. Então, podemos observar no mapa da esquerda, né, que foi a mesma escala apresentada nos mapas anteriores dos indicadores, que observa-se, né, que além do distrito industrial, esse destacado em vermelho na porção leste, com um grau muito alto, nós temos também os setores dos bairros Getúlio Vargas, Largaúcho, Lagoa, Junção, Bosque Silveira, mais para a porção oeste do município, e Castelo Branco, polígonos também destacados com a cor vermelha, né, totalizando 16 setores que mostram-se com um nível muito alto de risco à precipitação de granizo no município do Rio Grande. Com isso, né, os setores definidos como muito altos são considerados extremamente vulneráveis em caso de situação de emergência com a ocorrência de uma granizada significativa. Então, é importante que medidas mitigadoras sejam voltadas a esses setores, né, bem como os setores que também foram categorizados com o nível alto, os quais possuem 107 setores enquadrados nessa categoria, né. A categoria alto representa um laranja mais forte. Então, essa categoria alta está voltada para setores situados mais a oeste do município e também aos bairros Parque São Pedro, Senandes, Bolacha, Querência, Barra, Mangueira, bairro Getúlio Vargas e Santa Teresa. Esses setores, eles possuem densidades demográficas moderadas, né, e com 3 a 4 pessoas residentes por domicílio, com renda per capita de 0 a 3 salários mínimos e taxas moderadas de analfabetismo. Os indicadores secundários, ou seja, aqueles que recebem um menor peso, né, como aqueles de infraestrutura urbana, eles também são fatores relevantes para dar atenção a todos esses 7 setores considerados de nível de risco alto, né, de vulnerabilidade alta. Ao todo, então, no município, 77 setores foram considerados com grau de pertinência baixo, né, que são esses setores destacados com a coloração verde. E com isso, né, eles obtiveram uma menor possibilidade de precipitação a granizo, do granizo, então, vir a ocorrer nessas áreas e resultar em algum dano para as populações que residem nessas áreas destacadas com a coloração verde. A contagem de pedidos de auxílios, né, para os setores censitários também determinou a classe considerada muito baixa, que são os setores destacados com a coloração azul. Estes poucos setores, né, que foram ao total 19 setores, eles estão situados nos bairros Cassino, Centro, Porto Novo, Distrito Industrial e Vila da Quinta, né? Então, eles compreendem 2 distritos diferentes dentro do município. Boa parte desses setores também eles estão inclusos na contagem de não pedidos de auxílio. Então, esses não pedidos de auxílio, a Compidec e RG, eles influenciam, então, na composição do índice final, através dos fatores de ponderação. Além do que, estes setores em específicos também não possuem valores elevados, né, em demasia, naqueles indicadores que obtiveram maior peso, que é analfabetismo e pessoas residentes. Considerações finais. A modelagem de dados que contemplam características intrínsecas da sociedade são extremamente complexas, né, visto que a sociedade não é algo estático e está sempre em transformação. A correlação, então, demonstrou que os setores censitários mais vulneráveis são aqueles que possuem o maior número de pessoas residentes por domicílio e com maior presença de pessoas analfabetas. Então, e também é necessário pensar as particularidades, né, desses setores e assegurar medidas preventivas que perpassam mais segurança e tranquilidade no modo de vida dessas populações que foram enquadradas como muito alta e alta. E também, claro, né, e também dá atenção às outras categorias estabelecidas no índice, mas com um enfoque maior nessas categorias altas. E por fim, né, a identificação dessas áreas vulneráveis socialmente através do SIG permite traçar planejamentos e organizar planos de ações norteadores para atendimento dessas localidades.
Essas foram as referências utilizadas ao longo da apresentação. O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior CAPES. Muito obrigada a todos e todas que estão assistindo, à banca e ao orientador.